Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo professor japonês. Estamos aqui para falar mais um pós-jogo de Bragantino 2, São Paulo 1, pelo Campeonato Paulista aí, né? Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe aí de comentar, dar o seu like, compartilhar aqui o nosso vídeo. A gente agradece do fundo do coração. E também não deixe lá de seguir a gente no nosso Instagram. Tem informações para vocês sobre o São Paulo Futebol Clube, o futebol feminino que vai voltar aí, certo? O basquete tricolor, que vai jogar jogos internacionais aí super importantes, e o futsal de São Paulo que está voltando para a temporada. Beleza? Então não deixe de seguir a gente também lá. E aí, Japa, o que você achou desse jogo aí? Olha, sinceramente, eu acho que o São Paulo está demonstrando cada vez mais que os defeitos estão aparecendo de verdade. Viu? Ah, Bora lá. não tem muito a dizer não, porque assim, no primeiro tempo jogou mal, né? Mas pelo menos não levou susto. No segundo tempo até tava, não estava jogando, até tinha melhorado, né? Mas aí você vê algumas coisas, tem jogadores aí que tem gente que está achando que está jogando bem, eu não acho que está jogando bem. Aí o Rogério, trocas péssimas, né? Que é um hábito dele, né? Não ler o jogo direito. E o pior, né? Falar que o time cansa e ainda sobrou uma alteração, né? É, os gols, né? Falhas, assim, né? O segundo gol é uma sucessão de erros, assim, né? Um escanteio mal batido. E aí toma contra-ataque, ninguém faz falta. Aí fica difícil. Agora, qual que é a questão? Próximo jogo, toda a pressão em cima do São Paulo. O Santos vai vir tranquilo, porque ganhou. E, assim, esse filme, derrota pro RB Bragantino e depois jogo com o Santos, eu já vi antes. É, assim, na minha opinião, o trabalho do Rogério já não. Eu não vejo muita perspectiva, não. Para mim. Mas trocar o técnico agora, tal, cara, eu realmente eu não vejo margem para melhorar com o Também não Rogério. consigo ver, não. Eu também não consigo ver, não. E isso a gente já tinha comentado aqui, né, Japa, nos nossos vídeos, por exemplo, que no final do ano de 2022, a gente já tinha comentado, não há expectativa de melhora, porque você não consegue analisar isso. E, por incrível que pareça, o Campeonato Paulista aí está demonstrando isso, né? O que a gente realmente tinha comentado. Falou que não há perspectiva de melhora, o jogo é o mais do mesmo, não existe uma mudança, a leitura dele para poder fazer algumas substituições realmente são é, lastimáveis, né? Então, é assim, é complicado, né? Muito complicado. E aí, por exemplo, ele nunca tem erro. Né? Na entrevista coletiva, ele fala exatamente o que você falou. Ele pega e fala, mas o time também está cansado, que não sei o quê, e ele morreu com uma substituição na mão. Então, ele morre, o peixe morre pela boca. Então, ele falou algumas coisas que não faz sentido, né? Mas o São Paulo realmente não vê perspectiva. Mas vamos mostrar as notas para o pessoal aí, já então, e aí a gente vai comentando um pouquinho aí Ó, pessoal, desses. vamos lá então. Ó, então vamos lá. O Rafael, eu nem sei se dá para culpar ele pelos gols, sabe? É, um lá foi cabeçado em cima dele, não tinha muito o que fazer. O outro gol também, eu não sei se. Tá, ficou aí com três, mas eu nem sei se mereceria tomar tão baixo assim. Eu realmente não vi tanta problema. Eu também não achei que foi falha, não, a questão principalmente a questão do primeiro gol.
porque foi queima-roupa a cabeçada, né? A cabeçada foi em si queima-roupa, ele fez a defesa, não tinha como espalmar para lado nenhum. Eu vi gente reclamando, né? Ah, tipo, pô, tive que espalmar pro lado, não sei o quê, mas foi muito em cima. Acho que isso não justifica muita situação aí, não. Mas a questão aqui, a gente mantém uma regra, né? No nosso, quando toma gol aí, a gente caracteriza como nota baixa. Mas realmente não sei se merecia esse 3 também, não. Mas bora lá. O Orejuela, acho que não fez um jogo tão ruim. Acho que foi um dos poucos aí que ainda jogou. O nível dele, ele até jogou razoavelmente, né? Ficou aí com 4,5. O Alan Franco, ele fez o lançamento para o gol do Galopo, né? No primeiro gol, eu achei que não foi bem uma falha. Ele, não, acho que ele não é um zagueiro alto. Acho que ele, mesmo se ele bem posicionado, ele não alcançaria aquela bola para cabecear. No segundo gol, ele cometeu a falha. Aí eu não sei se é uma recomendação de evitar tomar cartão, porque só tem ele, o Beraldo, de zagueiro. Porque, de novo, ele não chegou em cima também e deixou lá o Arthur passar. Aí ficou com 4,5. Paz, tem gente aí já reclamando muito e tal, mas eu não sei. Eu acho que ainda não é a questão. Jogar de zagueiro no São Paulo é jogar exposto, né? Então, esse é o problema. O Beraldo fez um jogo razoável também, não teve nenhuma falha gritante assim, né? Tá segurando as pontas aí, né? Pouco 5,5. O Wellington acho que jogou mal, né? Não jogou bem. Acho que foi a pior partida dele em 2023. Já, se eu não E me engano, acho que assim, foi. uma coisa, um álibi que ele tem, ele tá jogando todos os jogos direto, sem ser substituído. O cara também tem uma hora que o cara joga lá na esquerda quase que abandonado, porque o David recompõe bem pouco, né? Então o cara tem que marcar dois sempre. Aí fica difícil também, tem uma hora que o cara não aguenta também. Então ficou com 3,5 aí, né? O Mendes não fez lá uma partida tão destacada, mas eu não achei que ele estava mal no jogo. Não entendi essa substituição. Eu acho que ele deveria ter ficado em campo. Porque pelo menos é um jogador que tenta um passe, sabe? Tava... Aí ficou com 5. O Pablo Maia, que eu não entendo porque ele ficou. Eu acho que Primeira substituição foi um absurdo. O Paulo Maia ter ficado. deveria ter ficado o Mendes e o Maia tivesse saído. Mas não para colocar o Nestor, né? Essa que é a questão também, né? O Pablo Maia, na minha opinião, também jogou mal. Não gostei. Ficou com 4. E foi substituído. Depois, né? O Luciano. Tem gente que está falando aí, falou no jogo do Santo André, falou nesse jogo. Não, ele está melhorando a função. Eu não acho. Eu não sei, se o melhorar, o que as pessoas estão dizendo é assim, ele acerta um passe, já melhorou, porque ele não estava acertando nenhum, né? Porque assim, segundo tempo, você olha que o São Paulo melhorou, eu não vi produção nenhuma dele. Eu vi uma produção. O Galopo, quando estava 1-0, o Galopo deu um corta-luz, deixou a bola para ele, aí ele não reparou. Aí ele reclamou do Galo, né? Porque o Luciano gosta muito disso, né? Se fosse Eles não para sabem como. reclamar, meu, ele tirava nota 10 todo jogo, né? Então, realmente, eu não vejo perspectiva com o Luciano nessa posição, sabe? Eu não enxergo isso que algumas pessoas estão dizendo, que ele tá melhorando. E para mim, ele tá jogando mal todas as partidas. Contra a Portuguesa, encobriu porque ele fez um gol. Mas realmente, contra o Corinthians, lá que ele Contra o entrou no Corinthians segundo também. Contra o tempo, Corinthians também. fez um gol lá, tal. Até então também não tinha feito nada. Aí faz um gol, aí o pessoal acha que realmente eu acho que nesse esquema do Rogério, acho que a pior parte é o Luciano. Nesse esquema ele não serve para jogar nessa posição, na minha opinião. Acho que Porque só o ser Luciano tem. repetitivo, Luciano, sabe? verdade. E uma coisa, né? Você falou do corta-luz, por exemplo, do Galopo. Ali, ou é algo muito treinado, que acontece, essa condição de o cara abrir as pernas ali, por exemplo, fazer o corta-luz, e o outro chegar batendo na bola, dominando, enfim. Ou o Luciano gritou no ouvido do Galopo para abrir, né? Para ele poder abrir ali. E aí que acontece isso, ele reclama? Então, peraí, não é bem assim. Então, as coisas. E ele para, né? Quando ele para, ele reclama, ele para tal.
Ele normalmente some no jogo. Ele some. Você pode reparar. Vocês podem reparar. O Luciano, principalmente quando o time começa a perder, ou toma um gol, ou não sei o quê, o Luciano desaparece. Ele já não aparece o time empatando ou ganhando. E quando o time tá perdendo, ele provavelmente desaparece. Ele desaparece totalmente. Aí você fala, mas ele apareceu fazendo um gol contra o Corinthians. A bola sobrou para ele, fez o gol lá, né? Aquela condição lá contra o Corinthians. Então, assim, esse é um dos fatores de uma crítica do Luciano. O Luciano, a posição dele, para mim, não funciona. Ele tem que jogar próximo da área, jogar lá. Essa é a função dele. Ele não tem que ficar determinando o que ele é, o que ele acha que ele é melhor. O Rogério tem que chegar nele e falar assim: você vai jogar dentro da área porque você tem um chute melhor, você vai jogar lá, pronto, acabou. É assim que funciona, entendeu? E não acontece isso. O Wellington Rato é, é um jogador para é um jogador aí que nesse ano ainda está jogando mais regularmente. Ontem não jogou tão bem, quase fez um gol, né? Ele cabeceou, o zagueiro salvou, tudo mais. É, e é o único jogador que tem uma bola parada decente em cruzamento em São Paulo. Então, só por isso, acho que ele já tem que ganhar uma nota já de cara. Ficou com 5. O David, aquela história que eu já falei aqui, é, você não pode esperar muita coisa dele, tá? Não espere técnica. Você vai esperar o quê? Força, trombada, trancos e barrancos. De vez em quando faz um gol, mas é isso. É esse tipo de jogador que o Rogério gosta. Então, na minha opinião também, ontem jogou porcaria nenhuma também, fica com É, 4, E 4 já era tá bem alto. só de pensar que ele era reserva, né, no Internacional com a dupla de ataque que tinha o Internacional, com o Alemão. Então aí isso você já fica esperto para saber quem é o Não, David. é assim, aí você não precisa nem ir fazer uma pesquisa muito. Pega a carreira dele. O cara tem quase 10 anos de carreira como profissional, não tem 50 gols. E o cara é atacante. Então ele tem uma média, se bobear, a média de gols dele de carreira é menor do que a do Reinaldo, por exemplo. E Provavelmente. que boa sorte para ele lá no Grêmio. Mas é menor do que o Reinaldo. Aí você já vê um atacante que não faz gol, eu acho, né? E tem gente que acha que é bom. Tudo bem. O Edson, coitado, né? Fez uma jogada lá, meio esquisita lá no começo do jogo, tal, se machucou. É aquela história, né? O cara chega, põe para jogar, não sabe como o cara tá, o cara machuca. Tá aí. Vai ficar fora aí, contusão muscular, a gente já sabe que é mais de mês. Então não dá nem para dar nota para ele, né? Os reservas. Galo, coitado. Ah, Tenho dó do Ele, Galo, mano. Eu tenho dó. ele, ele é um jogador que, se você somar a quantidade de minutos que ele fez, acho que não dá um jogo e meio. É E artilheiro vice-artilheiro do do São Paulo. campeonato, sabe? Faz mais gol do que os atacantes titulares, né? Se somar todos os atacantes titulares de São Paulo, o Galo faz mais gol, tá? Aí, e próximo jogo não tá Não é garantido que ele titular. jogue, né? Tirou Talvez nem fique no 7, né? banco. Certo? É isso. Isso é Rogério Ceni sendo técnico de São Paulo. Rodrigo Nestor, é, eu acho Esse é assim, titular absoluto. Não fez de na minha conta. opinião, eu acho que o Rogério é mais um que ele quer que seja queimado, né? Porque insistir com o jogador, que a torcida já tá pegando no pé, você vê que não tá bem e coloca toda hora, você quer ferrar com o cara, né? Certo? O Rodrigo Nestor, ele tem que ser daqueles que não podem ficar relacionados, pelo menos um, dois jogos, para ver se recupera a cabeça, e tudo mais. Entendeu? Então, 3,5 pela bizonhice aí e tal. A, E e o foi a cobrança de escanteio lá, Não, bizonha que ele fez, foi aí, foi dele. dele. Foi dele. Né? Só que Ele é assim, péssimo, ele é péssimo para cobrar escanteio, bola só que parada. assim, né? Péssimo. Só que assim, é o treinador que manda os caras cobrar, né? É lógico que sim, claro que sim. Então não é culpa só do jogador, não. Então, Claro que não. se você vê que o cara tá 2 anos, 3 anos no time, não bate escanteio bem, por que que você insiste com isso? Então, né? Tem 11 jogadores em campo, né? Vai, tira o goleiro, tem 10 que podem bater escanteio.
O Pedrinho Caio Paulista nem dá nota, porque entrou já tal. Caio Paulista dá sinais de ser bem ruim, né? Quem não conhecia aí dá sinais bem fracos de jogador, né? E, ó, sei lá, não serviu para ser reserva do Fluminense, tá? E o Rogério Ceni, né? Vou falar o quê? Um time, o cara tá praticamente aí 2 anos no time, já trocou todos os jogadores que ele quer, já vem jogador que ele pediu. Os erros são os mesmos. Lá desde que ele entrou, depois lá do Diniz, lá tal, né? Do Crespo, né? Depois do Crespo. Os erros são os mesmos. E as teimosias também. Aí você quer falar o quê? Tem gente que defende, né? Tem torcedor que gosta. Pela história, né? Como eu já falei, como técnico de São Paulo, ele não tem porcaria nenhuma de história. Ele não fez nada como técnico de São Paulo. Não ganhou nada. Não tem nada como técnico. Como jogador, ele não é mais jogador. Há muito tempo. Tanto é, até nos últimos anos que ele jogou pelo São Paulo, já não era mais jogador. Ele era um ex-jogador. Barrigudo, né? Que ganhava um salário altíssimo. Então parece, né? O torcedor também tem que pensar assim. Ele não tá de graça no São Paulo. Ele recebe um salário quase um dos mais altos, se você comparar entre jogadores e ele. É um dos técnicos aí mais bem remunerados do Brasil. Para esse trabalho, então eu falo, pega um técnico retranqueiro aí que vai ganhar 150 mil por mês, é melhor. Para isso, o time não defende, não ataca, o que o time faz? E os jogadores que jogam bem não jogam, né? Quem tá bem não joga, quem tá mal joga sempre, quem tá bem nunca joga. Você vai falar o quê? Se alguém tem álibi ainda para defender o Rogério, me apresente esse álibi, porque eu não tenho. É isso aí, ó. Realmente, são umas coisas que não dá para entender. E se a gente olhar o retrospecto do São Paulo, né, se for analisar friamente, né, o São Paulo aí jogou com os times de Série A e Série B, times aí competitivos, tal, e o São Paulo realmente não conseguiu demonstrar um bom futebol. Então, lembrando, aí você fala assim para mim, podem falar, mas tem peças novas, né? Que o São Paulo utilizou aí e tal, e não está conseguindo, o Rogério não está conseguindo desempenhar o papel, tal, que não sei o que ela. Gente, tudo bem que a pessoa pode até falar que existe padrão de jogo. 4-4-2, 3-5-2, tudo bem que seja essa questão de esquema tático pode existir. Mas não há variação. E outra, você tem a qualidade ruim. Você tem que abaixar um pouco a sua bola e falar, realmente, se for jogar, você tem que retrancar algumas coisas, você tem que jogar com dois volantes às vezes, você precisa ter esse tipo de variação. E o Rogério não tem essa variação. Não, O o Rogério que eu não acho é tem. assim, tem padrão nos erros. E isso tem padrão. Porque assim, não é Exatamente. esquema tático, porque ano passado jogava com 3 zagueiros, tinha esses mesmos erros, agora joga aí com Exatamente, tais 4 exatamente. atacantes e também os mesmos erros. Porque é muito fácil a torcida também pegar 2, 3 jogadores para Cristo e ferrar com os caras, sabe? E o Rogério nunca tem responsabilidade. Ah, mas tem que respeitar o ídolo. Não é questão de respeitar ou não. É questão assim, o cara está fazendo um mau trabalho Tá mesmo, tá desde o ano horrível o trabalho, passado. tá horrível. Desde o ano passado. Pegar assim, Desde o ano chegou em duas passado. finais, mas nas 2 finais jogou mal, não jogou bem. Certos jogos, jogou mal, é, errou, pecou, é, trouxe jogador, pediu jogador, não usou jogador. Agora pede outros jogadores E e diz que não tem pede. e fala que não pede, porque aquele papo é o que eu falo. Assistam, entendam, pessoal. Não adianta você falar que ama o São Paulo. Você tem que entender o São Paulo. Agora a fase é para você entender. O cara fala assim, nós não temos a quantidade de dinheiro que não sei quem, que não aquele outro, do que aquele outro. Só que aí acaba a entrevista e vai lá pedir jogador. Qual que é a coerência disso? Entendeu? E assim,
esse time, esses jogadores, muitos, ele pediu, né? Ele fez questão, pressionou para que fosse. Então, ele, com as ideias dele, com os jogadores que ele indicou, não está rendendo. Aí vai falar que a culpa é de quem? Vai culpar a direção do São Paulo? Eu falo, a direção do São Paulo só vai ter uma culpa forte com relação agora esse ano por uma situação. Por Manter durante quanto muito tempo tempo. eles quiserem manter ele, entendeu? Por mim, eu falo. A gente já falou aqui. Tinha que ter mandado no final do ano passado. Teve lá a Copa, tinha meses para trazer um técnico, reestruturar do jeito que o técnico gosta de trabalhar e tal. Não fez isso. Quis dobrar a aposta, é assim, né? Aí eu falo, aí tem a falha da diretoria. Dobrar a aposta com o Rogério. Porque parece que o Rogério é dono do São Paulo. Aí, então, manda, Você acha dono manda, mesmo. Você sabe? acha dono. E ele nunca erra. Todo mundo erra, todo mundo faz coisa errada, jogador, direção, e ele, né? Certo? Você vê aquela coisa maravilhosa, né? Teve semana passada, teve uma semana inteira para treinar contra o Santo André, foi uma porcaria o jogo também. Aí, quem quiser defender, né? Quem é cego, gosta de defendê-lo, beleza. Mas da minha parte, não tem defesa mais, certo? Só se esse É, não time existe. melhorar 500% nos próximos jogos, aí eu vou falar, tem um trabalho sendo feito, porque pelo que parece, é isso Não aí. vejo, eu não vejo, não consigo ver. Infelizmente, eu não consigo enxergar isso também. São coisas, a gente já vem comentando aqui. Vocês podem olhar nossos vídeos anteriores, os vídeos do ano passado. A gente tem comentado, e nós aqui falamos, eu e o Japa, falamos aqui, não tem em 2023, se não, se a gente não tinha perspectiva de melhora, e isso vem mostrando. Então será tenebroso se as coisas não mudarem. Então isso precisa se ser uma mudança rápida, porque realmente isso está trazendo consequências graves aí para o futebol do São Paulo, o torcedor do São Paulo, para a instituição do São Paulo Futebol Clube. Isso precisa ter mudanças drásticas aí. Bem, é isso. Já encerra para nós aí, bora lá. Então, pessoal, continue aí assistindo nossos vídeos, se inscrevendo, compartilhando, né, comentando aí nos nossos vídeos. E a gente volta logo, né, para novos vídeos aí, com as notícias da Semana de São Paulo e o pré-jogo, né, de São Paulo e Santos, né, que vai ser um jogo com caráter já decisivo, já com a situação do São Paulo, certo? Então, pessoal, grande abraço e mesmo, né, tendo aquilo como técnico, vamos São Paulo. São Paulo, é isso aí. Até mais. Valeu. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço!